Quintais Produtivos de Brumal. Sabores, Saberes e Memórias. Autora: Dilce Amara Margarida Mendes. Associação das Tecelãs de Brumal. 2025. Esse livro foi planejado e escrito com o propósito de registrar informações atuais e memorialísticas sobre os quintais de Brumal, através de uma série de visitas, conversas e atividades pedagógicas do projeto Quintais Produtivos de Brumal, Sabores, Saberes e Memórias. O que seria apenas um livro e um documentário, conforme o projeto aprovado no edital da Lei Aldir Blanc, Santa Bárbara, Minas Gerais, 2024, possibilitou a ampliação da proposta para ser tema do Brumal Agosto 2025, projeto realizado ao longo do ano pelas Tecelãs de Brumal por meio de uma rede de parcerias entre a Associação das Tecelãs de Brumal, o Senar, o Instituto Joaquim, a Alacib Mariana, o poder público, as empresas que operam no território e escolas da comunidade. As parcerias possibilitaram a realização de cursos, oficinas e uma farta coleta de dados para adentrar nos quintais sagrados dos moradores, com a missão de apreciar e registrar as relações das pessoas com espaço que resguarda suas memórias afetivas, gustativas e sensoriais, possibilitando uma nova leitura de Brumal a partir de um conjunto dos saberes, sabores e memórias dos quintais. Os dados aqui coletados, embora amostrais, traduzem e identificam os quintais de Brumal, potencializando a importância deles na história e cultura da comunidade, além de ressaltar o papel da mulher como protagonista na produção, proteção, sustentabilidade e manutenção desses espaços. O quintal de cada família é mais do que um espaço de trabalho. É um elo entre o que está dentro e o que está fora, entre o público e o privado. O quintal é um ambiente híbrido de formatação onde se constrói e reconstrói a produção e a transmissão de conhecimentos sobre formas de produção de bens agrícolas, alimentos, plantas medicinais, frutas, árvores nativas, sementes animais, e saberes e fazeres que são bens culturais. Nesse ambiente, onde se perpetua a memória coletiva, presenciamos atitudes de respeito em relação ao uso dos bens naturais que recebemos de graça e demais seres com os quais compartilhamos o ambiente natural. O espaço possibilita o exercício de liberdade de cada família para comungar formas de produzir, gostos alimentares e estéticos, como sujeitos únicos que são, e ao mesmo tempo cidadãos coletivos que respeitam as regras de uma comunidade. Cada quintal de Brumal retrata a cultura, as raízes, as especificidades, o senso estético e a identidade de uma família, resguardando os saberes e memórias de cada núcleo. E esse conjunto de quintais tecidos por meio de uma rede de valores comuns constitui Brumal, vila tricentenária que se distingue por sua natureza cultural, pelo potencial artístico de sua gente, pelo senso de pertencimento e amor à terra. As imagens e os textos deste livro revelam a potência produzida dos quintais, o papel das mulheres agricultoras e a importância desse lugar na dinâmica social e financeira da vila. Essas evidências podem ser lidas nos textos e nas fotografias que foram colhidas por Cristiano Casimiro e Guilherme, expressando as relações de pertencimento e de amor das famílias pelos seus quintais e raízes ancestrais. Nosso livro é uma coletânea de diferentes saberes com contribuição de pessoas de diferentes gêneros, faixas etárias e níveis de escolaridade. Apesar da participação
dos homens no processo produtivo dos quintais, nota-se que a maior parte das produções materiais e imateriais pode ser atribuída às mulheres agricultoras urbanas de Brumal. As contribuições do trabalho feminino nas pequenas propriedades urbanas rurais de Brumal, tanto na atual quanto nas antigas gerações, evidenciam conhecimentos de mulheres com múltiplos talentos. Nesse lugar, elas são rainhas, fadas, empresárias, meninas, pedagogas, sábias. Cada quintal é uma unidade de produção agrícola em pequena escala, que gera valores complementares para a economia familiar por meio da produção de alimentos para o consumo, seja pela venda do excedente, porque contribui para a sustentabilidade da propriedade e, em conjunto, protege o solo, a segurança hídrica e o equilíbrio climático. Perpetua a cultura da vila, contribuindo para incutir valores e atitudes que nos identificam e empoderam. Ao se dedicarem aos agroecossistemas de seus quintais, os moradores têm permitido a perpetuação de uma enorme variedade de informações, como o tempo de plantar e de colher, como armazenar, modos de preparar alimentos, usos e processamentos de plantas medicinais e aromáticas, harmonização de pratos, doces e quitandas, garantindo soberania e segurança alimentar e nutricional, saúde e renda para as famílias, elevando assim o IDH real do território, a manutenção de microclimas, a segurança hídrica e a sustentabilidade. Quintal é o nome dado ao espaço vivo e dinâmico, situado quase sempre nos fundos da casa, onde crianças, adolescentes e idosos produzem alimentos e criam animais para o autoconsumo, comercialização e doação do excedente. É um espaço simbólico destinado à conexão com a natureza, com a família, com a liberdade e um respiro da agitação da vida urbana. Quintal é o local onde as crianças brincam, as famílias socializam suas produções, criam seus animais de estimação, doam e trocam mudas, sementes e alimentos. No quintal de cada casa acontecem trocas de valores, que vão muito além do valor monetário. Trocam-se saberes, sabores, crenças e memórias que envolvem a solidariedade, a visão de mundo, o respeito pelo privado e outros valores coletivos fundamentais para perpetuar a vida familiar e comunitária. Os quintais de Brumal são espaços únicos e têm especificidades que retratam seus proprietários. São santuários de saberes e de memórias que, pelo seu uso e ocupação sustentável, contribuem para o resgate do micro e macro ecossistemas ecológicos dentro da vila, melhoram as condições gerais de temperatura, do ciclo da água, resgatam matas ciliares e de galeria, equilibram a temperatura, protegem o solo, o rio e a saúde das pessoas. Tecidos por meio da teia do pertencimento e vínculos de pertencimento e de amor à terra e de raízes ancestrais, esses espaços micros se juntam e formam o distrito que é macro. E é em cada quintal que brotam os encantos, saberes e sabores da vida simples interiorana de Brumal, o diamante mais precioso da estrada real. Brumal, conjunto de quintais centenários. Brumal é o mais antigo distrito de Santa Bárbara, 1703-1704. Foi colonizado no ciclo do ouro por bandeirantes paulistas vindos de Mariana, pelo inficcionado Serra do Caraça, e aqui chegaram margeando o Ribeirão Caraça no início do século XVIII. Teve seu rápido povoamento impulsionado pela grande produção do ouro de aluvião. Já em 1727,
mandaram construir a Igreja de Santo Amaro, o que atesta a importância da vila, que cresceu às margens do Ribeirão Caraça, Rio Conceição. O povoado cresceu às margens dos dois rios e a maioria dos quintais tem o rio Caraça ou Conceição ao fundo da propriedade. O rio Conceição tem suas nascentes na região do Parque Nacional da Serra do Gandarela. É um dos mais caudalosos da bacia do rio Piracicaba e Doce. O Ribeirão Caraça, que em Brumal junta-se ao Conceição, nasce na Serra do Caraça. Suas águas abastecem a população da vila e de Santa Bárbara. Esses rios estão intimamente ligados à memória afetiva dos moradores. Quintais de Brumal, um universo a ser explorado. A produção inicial deste livro, com foco nos quintais, teve o propósito de fortalecer o papel da mulher, da dona de casa de Brumal como produtora de alimentos saudáveis, guardiã e difusora de saberes e memórias ancestrais. Essa mulher, além de detentora desses saberes, domina técnicas da arte e do artesanato. E é nesse caminho de valorização de quem cuida dos quintais para perpetuar a vida e a cultura da vila que promovemos cursos e oficinas para potencializar a energia dessas mulheres para produzirem de forma sustentável, buscando parcerias com o Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Bárbara, Senar, Emater, Secretaria de Cultura e Turismo, escolas, empresas e escrevemos o Brumal Agosto 2025 com foco nos quintais. Em cada curso ministrado sobre os quintais, essa mulher foi capaz de identificar a importância da produção de alimentos com boas técnicas associadas ao saber tradicional, potencializa a produção e, consequentemente, a comercialização ou doação do excedente. E ainda que esse espaço bem cultivado pode ser uma fonte de renda, saúde, lazer e entretenimento. Dos canteiros, das parreiras e árvores frutíferas dos quintais, as famílias colhem uma infinidade de produtos mais saudáveis e frescos, que consomem ou trocam com os vizinhos. E nessa troca de alimentos naturais, as famílias economizam nas feiras, nos supermercados e farmácias para poder investir na melhoria da qualidade de vida da família. Os quintais de Brumal e a produção de alimentos. O estudo amostral do projeto, por meio das visitas, entrevistas e outras fontes de informação, aponta para uma grande diversidade biológica nos quintais de Brumal, que contém hortaliças, plantas medicinais, flores, árvores frutíferas, pequenos animais e, em alguns casos, mata nativa ciliar. Em visitas aos quintais e em questionários aplicados aos alunos nas rodas de conversa, durante os cursos ministrados pelo Senar, verificamos que grande parte das plantas são destinadas à alimentação da família. Em segundo lugar, para o uso medicinal. Em terceiro lugar, ornamentais cultivadas em jardins e em vasos. Ao mesmo tempo que esse estudo traz mais visibilidade para os quintais, os resultados apontam pontos que favorecem a produção de alimentos e outros insumos nos quintais, e pontos que dificultam a manutenção desses espaços pela escassez de investimentos. Por outro lado, a produção dos quintais também é afetada por gargalo do planejamento de políticas públicas tais como escassez de água potável, de quantidade e qualidade para irrigar hortas e jardins, dessedentar animais, uso na higiene doméstica e pessoal, gargalo do planejamento de políticas públicas para o escoamento e venda de excedentes e saneamento básico dos dois rios, Caraça e Conceição. Esses rios, em épocas de cheias, invadem os quintais e neles depositam efluentes químicos, coliformes fecais e outros que colocam em risco a segurança alimentar. Muitas mulheres relatam que, por falta de orientações técnicas, estruturas, insumos e ferramentas adequadas, subutilizam seus quintais,
Há períodos que cultivam e colhem poucos produtos dos quintais, principalmente períodos chuvosos, por desconhecerem técnicas de manejo, adubação e de combate às pragas. Elas relatam que perderam frutíferas infestadas por brocas e moscas, hortas atacadas por grilos e outros predadores, invasão dos jacus e capivaras. Dentre as hortaliças consideradas não convencionais, há plantas que figuram como alimentos frescos, de baixo custo, um importante complemento nutricional. O consumo dessas plantas está relacionado aos conhecimentos originários no campo, no rural e, em alguns casos, elas são identificadas como alimento e se encontram eventualmente nas hortas. Muitas dessas plantas, consideradas insos ou mato, inferiores aos vegetais não espontâneos, que em geral necessitam de mais cuidado no cultivo e algumas correm risco de extinção. Por meio de uma reeducação alimentar, essas plantas podem vir a ser consumidas como alimentos convencionais do dia a dia e não necessariamente como alimentos inferiores ou para períodos de escassez. As plantas alimentícias não convencionais são plantas de consumo restrito a determinadas tradições ou minorias culturais. Podem ser escassas nos grandes mercados, mas podem ser cultivadas através da agricultura urbana e nos quintais. Muitas dessas plantas são, em geral, consideradas não convencionais aos grandes mercados, ou seja, não são produzidas, comercializadas ou consumidas em grande escala. Inclui espécies cultivadas e silvestres, nativas ou exóticas, espontâneas ou não passíveis de uso enquanto alimento. As plantas alimentícias, consideradas não convencionais, podem ser importante complemento nutricional, graças a seu valor nutricional e nutracêutico elevado. Essas plantas ainda podem estar relacionadas com a manutenção de práticas culturais tradicionais. As plantas alimentícias não convencionais, subutilizadas pelas atuais gerações, têm potencial para diversificar e incrementar a alimentação e a fonte de renda local por meio da gastronomia. O Brasil é o país que detém a maior biodiversidade do mundo, com aproximadamente 15 a 20% das espécies do planeta. Mas qual é o percentual dessas espécies que nascem espontaneamente nos quintais de Brumal? Temos uma alimentação baseada na maior parte em produtos exóticos. Que tal conhecer algumas nativas para inserir em sua alimentação? Após 300 anos de povoamento, ainda desconhecemos a maior parte do potencial das nossas plantas nativas para melhorar nossa diversidade e a qualidade dos alimentos que levamos à mesa. São inúmeras as vantagens de se inserir e de se consumir as plantas não convencionais. Além de comer alimentos diferentes e sem agrotóxicos, enriquecerá seu corpo com nutrientes diferentes, sua mente e memória com novos aromas e sabores. Plantas frutíferas comuns nos quintais de Brumal. Nome popular: abacate. Origem: México. Acerola. Origem: Antilhas. Pêssego. Origem: China. Banana. Origem: Ásia. Manga. Origem: Ásia. Mamão, origem região amazônica. Goiaba, origem América tropical. Jabuticaba, origem Brasil. Uva, origem Cáucaso. Maracujá, origem América tropical. Romã, origem Oriente Médio. Folhosas cultivadas nos quintais de Brumal. Nome popular: almeirão. Origem: Europa. Alface. Origem: leste do Mediterrâneo. Couve. Origem: Grécia. Mostarda.
origem Egito. Espinafre, origem Pérsia. Agrião, origem Ásia. Tubérculos comuns nos quintais de Brumal. Nome popular: batata doce, origem América Central. Cará, origem África. Inhame, origem África. Mandioca, origem Brasil. Araruta, origem Brasil. Açafrão, origem Indonésia. Gengibre, origem Índia. Beterraba, origem norte da Europa. Cenourinha, origem Ásia. Legumes comuns nos quintais de Brumal. Nome popular: abóbora. Origem América. Quiabo, origem Etiópia. Chuchu, origem América Central. Tomate, origem Chile. Cereais e leguminosas comuns cultivados nos quintais de Brumal. Nome popular: milho, origem México. Feijão, origem México. Amendoim, origem América do Sul. Ervilha, origem Oriente Médio. Fava, origem Oriente. Feijão andu, origem Índia. Temperos e condimentos comuns cultivados nos quintais de Brumal. Nome popular: pimenta, origem América do Sul. Alfavaca, origem Ásia e África. Manjericão, origem Ásia e África. Louro, origem Turquia. Canela em casca, origem Índia. Alho, origem Ásia. Cebolinha, origem China. Salsinha, origem Itália. Os quintais de Brumal e a produção de plantas medicinais. Nome popular: capim-limão, origem Índia. Vique, origem Japão. Erva cidreira, origem Europa e Ásia. Arruda, origem sul da Europa. Marcela, origem Brasil. Losna, origem Europa e Ásia. Boldo, origem Chile. Funcho, origem Itália. Os quintais de Brumal e a produção de plantas ornamentais. Nome popular: rosa, origem Ásia. Dália, origem México. Hibisco, origem África. Margarida, origem Europa e Ásia. Camélia, origem Japão e China. Orquídea, origem em todo o mundo. Suculentas, origem regiões áridas. Samambaias, origem em todo o mundo. Beijo, África. Avenca, origem Europa. Hortênsias, origem China e Japão. Flor de seda, origem Índia. Antúrio, origem Colômbia. Imbé, origem Brasil. Crisântemo, origem China. Os quintais de Brumal e a produção de frutas nativas. Nome popular: araçá. Utilização: fruto. Angá, utilização: semente. Jatobá, utilização: polpa. Jabuticaba, utilização: fruto. Os quintais de Brumal e a produção de animais. Nome popular: galinhas, origem China e Tailândia. Patos, origem Egito-China. Marrecos, origem Eurásia. Gansos, origem Egito. Codornas, origem Ásia. Coelhos, origem França. Porquinho da Índia, origem Andes. Cavalos, éguas e burros, origem Eurásia. Vacas, origem Turquia, Síria. Cães, origem Ásia. Gatos, origem Oriente Médio. Passarinhos, origem Austrália e Nova Zelândia. Plantas alimentícias não convencionais encontradas nos quintais de Brumal
e mais citadas para consumo na alimentação: caruru de porco, taioba, picão, serralha, ora pronobis, alfavaca, lambari, mandioca, aroma, broto de bambu, broto de batata doce, broto de chuchu, flor de abóbora, ingá, maracujá, Maria Gomes, azedinha, trançagem, beijinho, comidas dos quintais comuns nas mesas de Brumal. Nome do prato: munheca de samambaia com costelinha. Harmonização: arroz, feijão e angu. Nome do prato: guisado de mamão verde com costelinha. Harmonização: arroz, feijão e angu e couve refogada. Nome do prato: guisado de banana caturra verde com torresmo. Harmonização: arroz, feijão e angu e couve refogada. Nome do prato: purê de abóbora. Harmonização: frango, arroz, feijão e salada de alface. Guisado de chuchu com bacalhau. Harmonização: arroz, feijão, angu e salada de alface. Nome do prato: comida de domingo. Harmonização: frango com batata, tutu e arroz. Nome do prato: comida da roça. Harmonização: carne de lata, farofa e arroz. Chás do mato encontrados nos quintais de Brumal. Medicinais endêmicas. Nome popular: picão. Parte utilizada: folha e raiz. Função: diurético, diarreia, fraturas, ácido úrico, diabetes. Nome popular: melão de São Caetano. Parte utilizada: folhas. Função: verminose, hemorróidas, diarreias. Nome popular: cavalinha. Parte utilizada: folhas. Função: diurético. Espaço das memórias afetivas. Memórias dos quintais. Douglas Henrique da Silva. O meu quintal é o meu mundo. Tenho em minhas memórias mais afetivas a lembrança de que não se precisava ir longe para se ver tudo. Essas memórias são de um lugar que não existe mais. Nasci, cresci e fui criado na Rua da Paciência, número 609, Brumal, Santa Bárbara, Minas Gerais. O quintal da casa dos meus avós foi o primeiro lugar que tive contato com a natureza, mas numa perspectiva que apenas hoje tenho consciência. O meu avô, José Matias, e minha avó, Dona Antônia, cultivavam, a poucos metros da porta da cozinha, uma incrível horta. Lá se plantava de tudo: alface, tomate, cenoura, repolho, couve, jiló, azedinha e muito mais. Lembro dessa época e de uma rotina. Eles acordavam cedo, se alimentavam do que o quintal fornecia e depois seguia para o quintal. Trabalhavam nas primeiras horas do dia, quando o sol apertava. Já estavam em casa cuidando de outros afazeres. Depois, ao final do dia, voltavam para a horta para molhar as plantas. Essa rotina se repetia todos os dias. As hortaliças eram enormes, verdes, lindas. Sou de uma época que não se comprava nenhuma verdura. Na verdade, se doava grande parte da produção para os vizinhos. Quando queria algo que não se tinha, ia na casa do vizinho para pegar. As couves da Dona Celeste são as melhores, vou lá buscar. Na casa da Dona Deolinda tem chuchu, e essa tradição se seguia. Aqui em casa tinha todo tipo de fruta: pêssego, amora, ameixa, laranja, mexerica. Tudo disponível para o nosso consumo e dos amigos. Afinal, vivíamos perambulando entre os quintais que na época não tinha nada de muro e cerca. Além das hortaliças e das frutas, o meu avô plantava de tudo. Tinha milho, feijão, soja, amendoim, mandioca. O café, alguns poucos pés,
sustentavam a casa o ano inteiro. Lembro bem de usarmos uma lona em frente à casa, na nossa rua, para secar o feijão. Não passava quase carro algum por lá. O milho virava comida para as galinhas e frangos. Um pouco era separado e virava fubá. Certa vez levamos parte da produção para um moinho de fubá, aqui mesmo em Burmal. São lembranças de uma época marcante na minha vida. Algo marcante nos quintais e na vida das pessoas era o conhecimento dos chás e remédios tradicionais da natureza. Não me lembro muito de tomar comprimido ou alguma medicação quando criança, mas me recordo de tomar chá de funcho, boldo, marcelina, chá de folha de mamão, limão e mel. Conhecimentos tradicionais que estão sendo perdidos. O córrego que passava margeando a divisa do quintal era limpo. Na época das enchentes, os peixes subiam o córrego. Podíamos pescar usando uma peneira. Eu, meus amigos e meus primos vivíamos correndo pelos quintais, fazendo de tudo um pouco, subindo em árvore, construindo coisas. Hoje vejo que isso é chamado de educação não formal. Muitas escolas investem em atividade ao ar livre para que as crianças tenham um desenvolvimento cognitivo. A gente já fazia tudo isso mesmo sem saber. Hoje, cada vez mais tenho consciência que tudo o que vivi nessa época me moldou para ser o biólogo que sou. Me mostrou como o contato com a natureza é importante na formação da cidadania e principalmente na nossa formação humana. Todos esses quintais são fundamentais neste desenvolvimento. É o primeiro local onde aprendemos a ter cuidado com a natureza, respeitar o seu tempo e reconhecer o seu benefício para nós. Raízes de Valentina. Num quintal de terra vermelha, onde o tempo caminha devagar, mora a história da família Gonçalves Pedro, bordada em lembranças e frutos maduros. A casa simples, de barro e madeira, guarda silêncios antigos, sorrisos de saudade e vozes que ecoam no coração. Ali viveu a bisavó Luísa, firme como o tronco de jabuticabeira, com mãos calejadas que sabiam transformar pouco em muito e amor em alimento. O quintal ainda floresce. As árvores frutíferas estendem seus galhos com braços abertos, acolhendo Valentina, que explora aquele mundo com olhos de descoberta. Ela corre entre as galinhas, toca as flores da vovó Maria como se fossem relíquias e escuta sem perceber as histórias contadas pelo vento. Cada folha, cada flor, cada trinca da parede é memória viva tatuada no tempo. Ali viveu a Bisa, vovó e vovô, ali nasceu papai. A Valentina é ponte entre o ontem e o amanhã, herda a força das mulheres que vieram antes e semeia futuro com a pureza da infância. Nesse chão fértil de lembranças, ela cresce enraizada no amor e na simplicidade, porque é assim que se constrói um lar eterno, onde o coração volta, mesmo quando os pés já foram.